Ok. Esta reunião é a Roda Viva, é a primeira reunião, ok? Está ali, Roda Viva. E a ideia é esclarecer dúvidas, porque enquanto a dúvida persistir, a sua fé não será forte. E por vezes nós não temos ou o tempo ou o momento certo para esclarecer as nossas dúvidas, ok? Quando eu tenho alguma dúvida, eu vou estudar, eu vou saber, eu vou procurar aprender para dissipar aquela dúvida e dar lugar à fé. Então, esta reunião visa suprir essa necessidade. Todos podem fazer suas perguntas, não é? Uns depois dos outros, e temos um tempo limitado também, de maneira que se a sua pergunta, ou se não tiver tempo de fazer a sua pergunta nesta reunião, daqui a 2 meses vamos ter outra. Mas não precisa ficar com a dúvida durante 2 meses. Pode vir falar comigo a qualquer momento e se eu souber, esclarecerei a sua dúvida, está bem? Não precisa de... Porque a Bíblia diz que o varão que duvida é como a onda do mar, que é levado de um lado para o outro e nunca receberá do Senhor nada. Então é importante, muito importante, tirar as dúvidas. Bem, vamos fazer assim, está aqui o microfone. Em lugar do microfone andar por aí, ok, de mão em mão e se calhar até cair e não sei o quê, ou depois estão a falar e falam assim e não se ouve nada, é importante que a sua pergunta fique registada. A reunião está a ser gravada e não só por si, por ver esclarecida a sua dúvida, mas também pelas pessoas que vão assistir pela internet a esta reunião, que podem ter, na verdade, as mesmas dúvidas e as mesmas perguntas para fazer que aqui forem realizadas. Então, a sua pergunta é importante. Poderá até, eventualmente, não ser necessariamente para si. Mas mesmo assim você pergunta porque você sabe que alguém tem dúvidas nesse aspecto. Então você, ao fazê-lo, está a ajudar outros. Está bem? Então, quem tem a pergunta, levanta-se por ordem. Eu vou pedir até à pastora Glicínia que me ajude a orientar isto, está bem? Dando a ordem certa. Você vem aqui, faz a pergunta e vai para o seu lugar. Peço que seja direto. Se quer ir de Lisboa a Pontinha, não é preciso ir a Cascais. Entendeu? Não, mas sério, por favor. Não engate uns assuntos nos outros. Não. É só a pergunta e vai embora e depois deixa-me responder, tá? Senão você ocupa-me o tempo todo e depois não tenho tempo para responder. Vai, quem é o primeiro? É melhor ligar aqui, já está ligado. Pergunta número 1, vai, quem é o primeiro? Pastor Libertário, por gentileza. Aqui, sim, para registar a sua pergunta. De acordo com as pregações que o pastor tem trazido até nós, acerca da escatologia, uma das coisas que tem falado é acerca do cubo da Nova Jerusalém. Certo. E a minha pergunta tem 2 fases. A primeira é assim: a Nova Jerusalém vem em forma de cubo com dimensões definidas. Certo. Está na Bíblia. Certo. E a pergunta é: a expressão bíblica é em sentido simbólico ou literal? A Nova Jerusalém também está escrito na Bíblia. Isto ainda faz parte da primeira fase da pergunta. Cabe os que têm o seu nome no livro da vida. Certo. Segunda parte da pergunta: nós não sabemos o número de salvos. Como é que se vão movimentar dentro de um espaço limitado? Certo, obrigado. Ora, muito bem, Nova Jerusalém, como vocês sabem, a Bíblia relata que é um cubo. Quer dizer o seguinte: em matéria de escatologia, portanto, as coisas que estão para acontecer, há algumas denominações que divergem na interpretação das coisas. Tanto que, quando lhe perguntarem qual é a sua posição escatológica, ok? É um palavrão teológico, que eu pessoalmente nem gosto muito desses termos, mas existe. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que um grupo defende que o arrebatamento da igreja dá-se antes da grande tribulação. Outro grupo defende que o arrebatamento da igreja dá-se durante a grande tribulação. E outro defende que dá-se depois da tribulação. Então são os pré-tribulacionistas, tribulacionistas e pós-tribulacionistas. Eu identifico-me com pré-tribulacionistas por causa daquilo que eu já fiz referência nestas mensagens. A noiva
não estará aqui quando começar a grande tribulação, que é o derramar da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas, e também por um aspecto interessante, quando a igreja é tomada da terra, acaba aquilo que Paulo chamou a dispensação dos gentios. Ok? Cumpriu-se o tempo dos gentios. E então Deus volta-se novamente para Israel. Então, tudo o que a Bíblia fala, até parábolas que Jesus falou, das 10 virgens e por aí fora, referem-se exclusivamente ao povo judeu, porque está a falar de acontecimentos que que sucedem depois da grande tribulação, ok? O foco de Deus está novamente em Israel a lidar com o seu povo. A Nova Jerusalém é uma cidade onde Deus habita e diz que vai descer do céu sobre a velha Jerusalém e de lá Jesus governará a terra durante o milénio. Ora, tem dimensões exatas, a meu ver é físico, porque diz até que tem 12 portas e sobre cada porta tem o nome dos apóstolos do Cordeiro, certo? E que o anjo mediu com uma cana e as medidas que dá lá, eu creio que nas nossas medidas são cerca de 2.500 quilómetros, eu não quero errar, se é quilómetros, se é metros, eu acho que é 2.500 quilómetros, tanto a largura como o comprimento, etc. Então é um cubo imenso. Agora, relativamente... e diz que é de ouro, é uma coisa linda, espetacular, tem que ser, não é? E eu quero até dizer a vocês uma coisa, quando eu estive na Rússia, em Nizhny Novgorod, visitei algumas pessoas que foram perseguidas e evangelizavam nas filas do pão. Secretamente combinavam para ir a casa e tinham um Novo Testamento pequenino debaixo do soalho, que estava debaixo do tapete, tinha um pequenino alçapão e estava lá o Novo Testamento. E o pastor que eu fui visitar foi ganho para Jesus, na verdade a mulher, na fila do pão. E eles tinham lá um jornal que um satélite soviético descobriu um objeto que movia-se na direção do nosso sistema solar, mas era cúbico. Portanto, a estranheza é que todos os corpos celestes, vamos dizer assim, não é, que vagueiam pelo espaço, ou são sem forma, ou são redondos, esféricos. Mas este é enorme, uma coisa grande, com luz própria, mas é cúbico. E eu vi a fotografia lá, que o satélite tirou, de facto era uma coisa assim imensamente estranha. Bem, não quero estar a dizer que é isto ou que é aquilo, não é esse o nosso papel, mas para mim, quanto a mim, a Nova Jerusalém é mesmo uma cidade, que é um cubo. O cubo é o simbolismo de perfeição, porque o seu comprimento é igual à sua largura e à sua altura. É perfeito, ok? Agora, quanto às pessoas que vão estar lá dentro a viver, bem, nem todos os remidos vão viver dentro de 4 paredes, vamos dizer assim. Não. Eu não sei quem viverá lá dentro, mas sei que Jesus refere àquele que vencer, e uma das coisas é, farei com que ande nas ruas de ouro, ou que seja coluna no templo do meu Deus, etc. Mas sei que os outros vão reinar com Cristo nesta terra. Ou seja, quando formos arrebatados, não é? Depois, no início do milénio, viremos com Jesus para reinar nesta terra e seremos como que presidentes de nações, de cidades. Lembra-se quando Jesus falou acerca dos talentos e dos servos, e disse, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, vem também e governa sobre 10 cidades, governa sobre 5 cidades e por aí fora. Então Deus dará a cada um, digo eu, segundo a sua fidelidade, e reinaremos com Cristo por toda a terra. Certo? Então quem estará a viver dentro da Nova Jerusalém, eu não sei. Okay? Sei que lá está o Cordeiro, sei que há um grupo, por exemplo, que não se contaminou com mulher, okay? Aqui já estamos todos, esqueça, isto não é para si.
a sério, diz a palavra de Deus, é Apocalipse, que eles são virgens e seguem o Cordeiro, é como que uma guarda de honra, seguem o Cordeiro aonde quer que este vá. Ok? Portanto, esses certamente estarão lá. Haverá anjos também com fartura, e quem mais Deus quiser. Mas sei que todos os outros reinarão com Cristo na terra, certo? Pronto, então é melhor falar aqui. Hã? Aqui. Fala aqui, pastor. A Bíblia, estava a dizer que a Bíblia diz quem é que lá está. Certo, aonde? No capítulo de Apocalipse, no capítulo 21, e no verso 27 diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Foi a última parte da minha pergunta. Certo. Muito bem. Agora, não sei se estarão lá todos os que estão escritos, mas têm acesso lá, porque diz que nós vamos reinar com Cristo, não é? E uma vez por ano, cada nação, ok, vai à Nova Jerusalém adorar o Cordeiro. E a nação que não subir naquele ano, isto durante o milénio, não choverá naquela nação naquele ano. Então, nós sempre teremos acesso lá, correto? É isso. Outra pergunta. Então aqui, por favor. Danilo. O que o pastor tem a dizer sobre os 144 mil selados? Ok. Então é assim. A igreja já foi arrebatada da terra quando começa a grande tribulação. Como vocês sabem, o anticristo vai manifestar-se depois que a igreja é tomada. O próprio Pedro diz, acho que é Pedro, que diz que somos nós, a igreja, que o detemos a sua manifestação. Mas quando a igreja for tomada, ok, o Satanás tem liberdade, então, para fazer o que ele tem a fazer. O anticristo manifesta-se e vai fazer um tratado com Israel de 1 semana, 7 anos. Nós já estudamos isso, as 70 semanas de Daniel. E diz que a meio do tratado, portanto, ao fim de 3 anos e meio, ele rompe o tratado. Ele que durante os primeiros 3 anos e meio reconstruiu o templo e que os judeus vão aclamá-lo como o Messias esperado, que é o líder político que eles sempre esperaram, então ele vai entrar no templo a um dado momento, ao fim dos 3 anos e meio. E quando ele entra no templo, cumpre-se a profecia do profeta Daniel, que disse que quando, e Jesus fez referência a ela, quando vires a abominação de que falou o profeta Daniel, num lugar santo, então Jesus diz, fugi, que é, se estiveres no telhado, não desças abaixo a tua casa e buscar o farnel, se estiveres no monte, não voltes à cidade, pira-te, vai-te embora. Porquê? As escamas vão cair dos olhos, ok? O anticristo vai exigir adoração como se do Cristo verdadeiro se tratasse. E vai começar uma perseguição aos judeus, ok? Então, os 144 mil não são os únicos salvos, conforme a doutrina das testemunhas de Jeová. Porque o próprio apóstolo João diz, depois destas coisas, olhei e eis aqui uma grande multidão que ninguém podia contar, que estavam diante do trono. Somos nós, glória a Deus. E os 144 mil, quando é feita a referência a eles não estão no céu. Eles estão na terra. Ok? No início da grande tribulação. E diz que Deus vai assinalar, também fala em Apocalipse capítulo 7, quando um anjo está sobre as águas, creio eu, e o outro anjo disse, não danifiques nada até que sejam assinalados, não é? Os escolhidos de Deus, etc. E depois então ele diz, e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil. 12 mil de cada tribo de Israel. Então Deus vai escolher, assinalar 144 mil para uma tarefa, que neste caso a Bíblia não é específica quanto a ela. Qual é a tarefa que esses 144 mil terão? Eu não sei. Outra coisa, sei que, quando Jesus até falou, fujam, em Apocalipse também diz que, quando isso acontecer, Deus já reservou um lugar para eles.
e fala da mulher que estava com dores de parto. A mulher aqui é Israel, que deu à luz um filho varão e que foi arrebatado para o trono. Qual foi o filho varão que foi arrebatado para o trono? É Jesus. E diz que o dragão estava à espera para devorar o filho. É o diabo, ok? Queria fazê-lo. Então, diz que Deus preparou um lugar de refúgio para a mulher por 1260 dias, que é 3 anos e meio. Portanto, há coisas que eu não sei. Eu não sei se esses 144 mil são os assinalados que Deus vai proteger durante a grande tribulação, ok? Possivelmente eles terão uma missão após a grande tribulação, pode eventualmente ser, para que o diabo não chegue até eles, entendeu? Porque o Armagedon, o que é as nações que se reúnem à volta de Israel para destruir Israel, ok? E é aí que se dá a segunda vinda de Jesus, para impedir que isso aconteça. Então os 144 mil são esses assinalados que Deus vai escolher durante a grande tribulação de Israel. E quero que percebam isto. Atenção, depois do arrebatamento da igreja, Deus não está mais voltado para os gentios. A atenção de Deus deixou de estar voltada para os gentios e toda a atenção de Deus está de novo para Israel, porque Ele ainda não terminou o que Ele tem a fazer com aqueles que são o povo dEle. Então, a maioria das parábolas de Jesus acerca do fim dos tempos, que nós pensamos até que é geral, até que quer dizer para... Não. Essas parábolas referem-se exclusivamente a Israel e ao trato de Deus com o seu povo. Amém? Mais uma pergunta. Tem que ser aqui, por favor. Tem a ver? Então o pastor está a dizer que depois do arrebatamento os que cá ficam vão ter uma segunda oportunidade. Nessa segunda oportunidade valerá a pena pregar-se o Evangelho para os que cá ficam? Ok. Então, é assim, veja. De facto, a Bíblia fala... Eu acredito que quem cá fica... Quem não é arrebatado tem sempre a oportunidade de não negar a sua fé em Jesus Cristo, ok? Só que vai correr o risco de ser morto pela sua fé, para manter a sua fé, porque a fé em Jesus será algo completamente banido da terra e é pena capital para quem confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas a Bíblia fala que já durante a grande tribulação haverá um anjo, ok? Haverá um anjo que anunciará aquilo que lá está referido como Evangelho eterno e que o anunciará em todas as nações, em testemunha a todas as gentes, a todas as tribos e a todos os povos. Certo? Então, isso vai acontecer, porque está lá que vai acontecer, ok? Portanto, as pessoas ao ouvir, e até é um cântico, que diz, o anjo dirá, temei a Deus e dá-lhe glória, porque o seu juízo é chegado, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes de todas as águas. Ok? Ora, as pessoas, dadas as calamidades que estão a sofrer, e tudo o que já aconteceu antes, que esses malucos pregavam o Evangelho e diziam arrependam-se, e eles pensavam que eles só queriam era dinheiro e que isso dera uma lavagem cerebral à cabeça das pessoas. Agora esses malucos já não estão mais aqui na terra, afinal parece que eles tinham razão. Então muitos vão aceitar, ok? E terão a sua oportunidade também, certo? Os outros que forem mortos durante a grande tribulação, o João viu o espírito deles lá no céu. E foi-lhes dito a eles assim, esperem até que se cumpra o número de todos aqueles que irão morrer pela sua fé, ok, em Jesus, é a segunda oportunidade. E esses que são mortos durante a grande tribulação, ressuscitam quando Jesus vier reinar na terra e começar o milénio, que é o 7º milénio da vida humana, segundo a Bíblia, na terra, que é exatamente aquilo que simboliza o sábado. Tanta gente aí a guardar o sábado, mas o sábado não quer dizer nada mais, nada menos que uma figura do milénio, do descanso, que a terra repousará quando Jesus estiver a reinar sobre esta terra.
Ok? É isso. Mais uma pergunta? Aqui, por favor. Espera, ela disse primeiro. Quem quiser depois for a seguir já vai ali para o cantinho. Assim não temos que esperar tanto tempo, ok? Que chegue a pergunta. Então. Qual é a minha pergunta? Qual é o motivo do 666 e não o 333? Ok. Ok? 666 é o número da besta. Então, quando a própria palavra diz assim, João diz, e aqui há sabedoria, porque o seu número é como o número de homem. 666. O 6 é o número do homem. Ok? Porque o 6 é o número do homem. Bem, não vamos especular sobre isso, mas há uma interpretação que até não é descabida. Porque 6 eram os sentidos do homem. Nós temos 5 sentidos, correto? E o 6º sentido era o homem poder ver no mundo espiritual, que por causa do pecado o homem perdeu. Então, o 6 é o número do homem, e o 3 é o número de Deus. Certo? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o 666, e note, isto não está escrito lá explicitamente na Bíblia, assim que você tem a liberdade de achar outra coisa, entendeu? Pronto. Isto é o que me faz mais sentido. 666, e porque é um enigma, e João diz aqui há sabedoria, quem lê entenda. 666 para mim é o homem, ou um homem, porque sabemos que se refere ao anticristo, ok? Um homem a querer tornar-se Deus e exigir adoração como se Deus se tratasse, entendeu? Que refere o anticristo, quando ele entrar no templo, já que o aclamaram como Messias, então agora que me adorem como tal. Para mim é isso, ok? Próxima pergunta. O próximo pode ir já para ali. Quando acontecerá o grande julgamento? Ok. O grande julgamento é o juízo final, suponho, não é? Então, é assim, veja, a cronologia dos acontecimentos, conforme a Bíblia o descreve, Jesus vem no momento do Armagedon. O rio Eufrates vai secar porque é um anjo que o vai fazer secar. Abre o caminho para os reis do Oriente. Quem são os reis do Oriente? Os árabes. Ok? E congregam-se no Vale de Megido, que está lá em Israel, para fazer guerra contra Israel. E ao que parece, não é intervenção divina, Israel desapareceria mesmo do mapa. No momento em que todas as tropas estão ali do mundo inteiro que se congregam lá, aparece no céu o sinal do Filho do Homem. E diz que todo o olho o verá. As pessoas perguntam, como é que pode ser, pastor? A terra é redonda. Quem está deste lado não vê para este. Mas vai ver. Você imagine que quando foi a guerra no Iraque, o mundo inteiro estava de olhos na televisão e a acompanhar em direto o que estava a acontecer ali. Sim ou não? Pois o mesmo vai acontecer. Você imagina o que é todas as nações reunirem-se ali para invadir Israel. O mundo inteiro, todas as estações de televisão vão estar a cobrir aquilo em direto. E é aí que aparece no céu o sinal do Filho do Homem. Para onde é que você acha que eles vão voltar as câmaras? Para aquilo que está a acontecer. O que é isto? O que é que vem aí? Chame-lhe extraterrestres, chame-lhe invasão alienígena, chame-lhe o que quiser. Desde que Jesus vem montado num cavalo branco, com uma veste salpicada de sangue, e na sua coxa direita, no manto, não é na coxa. Ai, Jesus tem uma tatuagem. Não é na coxa, é no manto. Não tenho nada contra as tatuagens, mas também não é preciso exagerar para defender a sua tatuagem. Se você gosta, faça, que ninguém tem nada a ver com isso, mas não espiritualiza a coisa. Tem no seu manto escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e diz que vem acompanhado dos exércitos do céu. Glória a Deus, todos montados em cavalos brancos. E diz que com a espada que sai da sua boca, que é a palavra, ele mata todos os exércitos que estão ali no campo de batalha. Toda a gente morre. E diz que a besta, o falso profeta, são lançados vivos logo no lago que arde com fogo e enxofre. E um grande anjo desce com uma cadeia e amarra Satanás por 1000 anos. Então Jesus implanta o milénio, a nova Jerusalém desce do céu e implanta-se uma nova
deixe-me usar esta expressão, que agora é entendida como algo pejorativo, a nova ordem mundial. De facto é. Não há mais a arte da guerra, acabou a doença, é banida e há paz. Acabou a poluição, acabou a ganância, haverá paz em toda a terra. Como eu disse, já reinaremos com Cristo por este mundo fora. No fim dos 1000 anos, diz a Bíblia que Satanás é solto e vai enganar as nações. E diz que não é possível enganar-nos mais a nós, os escolhidos, porque se fosse possível, até a nós nos enganaria. Eu não sei o que é que o diabo vai dizer, nem me interessa, ele é que sabe, não é? E Deus também sabe. Mas não me admira que ele diga que nós somos extraterrestres, que invadimos a Terra. Quais são as pessoas que ele vai enganar? Os sobreviventes, ou aliás, os descendentes daqueles que sobreviveram à grande tribulação. Porque durante 1000 anos, muita gente nasce e muita gente morre. São muitas gerações. Então, há gerações que já nascem naquele ambiente, que não sabem o que aconteceu antes, que não sabem quem é esta gente de corpo glorificado, que não envelhece, que sabedoria é esta que têm, como se movem, o que é aquilo que está lá naquela terra lá do Oriente, chamam-lhe a Nova Jerusalém, tudo em ouro, o que é aquilo? Não me admira que o diabo chegue a dizer, não, eles são extraterrestres que nos roubaram a terra é vossa, e lá é nave-mãe, temos que destruir aquilo. Entendeu? Por isso é que diz, o diabo vai congregá-los todos lá frente à Nova Jerusalém para fazer guerra ao Cordeiro. E é nesse momento, okay, que desce fogo do céu e diz que os devora a todos. E então, depois disso, a Bíblia diz que deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e desceu um grande trono branco. Diz que a terra e o céu já não se achou lugar para eles. Portanto, o juízo final vai dar-se num lugar que não é aqui na terra. E diz que todos compareceram diante do grande trono branco e foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. E quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Este é o juízo final. Toda a gente vai ressuscitar, toda a gente vai receber um corpo eterno. Só que o que não estiver escrito no livro da vida, com esse corpo eterno, vai ser lançado num lago que arde com fogo e enxofre. Isso não é o inferno, porque diz que o próprio inferno vai ser lançado lá também. Ok? Onde já está a besta, o falso profeta, né? E Satanás vai para lá também, fazer-lhes companhia. Agora, a igreja não está no juízo final, entendeu? A igreja que é arrebatada da terra não vai ser julgada, porque ali é para ser julgados segundo as suas obras más, porque veja, eles vieram do inferno, eles não são a igreja ressuscitou 7007 anos antes, quando a trombeta soou, e foram arrebatados da terra, mas os outros aguardaram este tempo todo para o juízo final. Ok? Então, a igreja, como Paulo disse lá em 2 de Coríntios, creio que é capítulo 5, a igreja, quando é arrebatada da terra, vai comparecer diante do tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Não é para decidir quem está salvo e quem não está salvo. Não, tu já foi arrebatado. Se não tivesse salvo, não seria arrebatado nem ressuscitaria, não é? Mas é para a atribuição do galardão. Diz que ele não é injusto para se esquecer daquilo que você fez aqui para ele. E Jesus referiu que até dar um simples copo d'água a um profeta ou whatever, o que seja, recebe o galardão do homem de Deus a quem você deu o copo d'água. Então, vamos ter galardão no tribunal de Cristo. Diz que a obra de cada um vai ser examinada a pente fino. E o que é que vai contar para galardão? Aquilo que nós fizemos de coração, com alegria, como para o Senhor. E não aquilo que fizemos de má vontade, contrariados, desleixados, isso não conta para nada. Então a Bíblia fala que alguns não vão ter nada, porque tudo que fizeram foi, tem que ser, e de semear, é muito, nada menos. Não. Entendeu? Servir a Deus, estou cansado, também, está frio, e o grupo familiar, para quê? Não basta ir à igreja domingo, Tudo isso vai ser passado a pente fino. Mas diz que mesmo que não se aproveite nada,
Todavia, a pessoa será salva. E diz como que pelo fogo. Quer dizer, foi passada a pente fino e foi salva. Não tem nada de que receber galardão e que já se dê por feliz porque está salvo. Mas esse mesmo vai ver os outros a receber galardões e vai ficar, pá, eu também podia ter aquilo. Portanto, o galardão é uma honra que será sua para a eternidade inteira. De quem a tem. E quem não a tem, também não a terá para a eternidade inteira. Entendeu? Pronto. Deus não faz distinção de pessoas. As pessoas é que se distinguem elas mesmas. Próxima pergunta. Na realidade são duas perguntas. O pastor tem falado sobre o diabo, o anticristo e a besta. Qual é a diferença entre eles? Porque às vezes a besta é isto, o anticristo isto, e o diabo vai fazer isto. Pronto. Falso profeta também. Pronto, e falso profeta. E outra coisa, se Deus é amor, se Deus tem poder para alterar tanta coisa, porque é que Ele não altera o final para o bem? E porque é que tantas pessoas vão ter que morrer? Porque é que vai haver tipo os escolhidos? Se Deus não faz distinção de pessoas, o porquê de tanta chacina que vai haver? Porquê? Pronto, Deus podia poupar esse pessoal todo, não é? Bem, então é assim. Relativamente a Satanás, a Bíblia chama-lhe vários nomes, não é? Dragão, a antiga serpente, chamada também Diabo e Satanás, quer dizer o adversário, o mentiroso, o opositor, dragão, pronto, etc. Satanás é o maestro, é o príncipe deste século, o príncipe das trevas, ok? É ele que vai orquestrar todos esses acontecimentos. A besta e o anticristo, na minha ótica, refere a mesma pessoa, ok? E o falso profeta, no meu entendimento, será um líder religioso, ok? Associado, inspirado por Satanás e contratado ou em associação, à besta, ou ao anticristo, que é a mesma coisa, e que diz que fará muitos sinais e obviamente será alguém com um grande impacto mundial e que vai cristianizar, entre aspas, não é? Vamos dizer assim, uma nova ordem mundial depois do arrebatamento da igreja, que quer levar à adoração ao próprio anticristo também. Deus é amor. Porquê é que Deus não poupa esse pessoal todo? Bem, é verdade, Deus é amor e temos que compreender o seguinte, que a era da graça termina quando a igreja sobe. Ok? A partir daí entra o juízo, o derramar da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque Deus é amor, mas Deus também é justo. E Deus dá tempo a todos para que se arrependam. E Ele próprio diz isso em Apocalipse, capítulo 3, falando de uma certa igreja que tolera o espírito de Jezabel, e Ele diz, dei-lhe tempo para que se arrependesse e não quis. Como o ser humano tem um livre-arbítrio, o ser humano escolhe amar a Deus, servir a Deus, seguir a Deus, ou escolhe rejeitar a Deus. A pessoa que fica na inércia, ela realmente já está a escolher. Ele não quer Jesus. Porque se quisesse Jesus, escolhia Jesus. Sim ou não? É como aquele que diz, quem cala consente. Se a pessoa ouve o apelo, venha a Jesus, dê a sua vida a Jesus, Ele está de braços abertos para perdoar os seus pecados, dar-lhe a vida eterna, escrever o seu nome no céu, no livro da vida, e a pessoa não faz nada. O que é que ela está a dizer? Não quero. Na verdade já escolheu. Entendeu? Então Deus respeita a escolha de cada um. Na verdade o inferno não foi criado para o ser humano. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Não para o homem. Deus criou o homem para o louvor da sua glória, para viver com ele eternamente. Na verdade, o homem foi criado para viver eternamente. O pecado é que trouxe a morte. Ok? Mas o diabo conseguiu enganar o homem na sua raiva contra o Criador, contra Deus, numa forma de dizer a Deus o seguinte: olha, esse casal que tu puseste lá, a tua imagem e semelhança, caíram. E tu criaste o inferno para mim e para a minha turma, mas parece que eu não vou estar lá sozinho. O ser humano que tu criaste para o louvor da tua glória, a tua imagem e semelhança, vai lá estar comigo. Entendeu?
Essa é a vingança de Satanás contra Deus. Por isso é que temos que pregar o Evangelho, ok? Para que as pessoas se salvem. Quando a Bíblia diz que Deus, alguns têm-no por tardio, mas Ele não retarda a sua promessa. Antes, não quer que o homem se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Este é o desejo do coração de Deus, mas há pessoas que não querem. Não querem, falam até mal, rejeitam. E aí a Bíblia fala que se a pessoa morre sem Cristo, ele não pode entrar no céu, porque rejeitou a salvação de Deus. O lugar dele será no inferno até o dia do juízo final. Ok? Na verdade, o dia que eles vão ressuscitar do inferno para ir ao juízo final vai ser um alívio. Vai ser o melhor dia da eternidade deles. Porque depois dali vão para o lago que arde com fogo e enxofre para todo sempre. O próprio inferno vai lá ficar também. E eu nem quero imaginar o que é isso. Agora, isto não é para meter medo a ninguém, você está a ouvir? Porque eu suponho que ninguém aqui está à espera de ir para lá. Pronto. Então vamos servir a Deus do coração, vamos trabalhar, por assim dizer, para fazer o que agrada a Deus e garantir em nossos corações a nossa salvação. Amém? Próxima pergunta. Eu tenho duas perguntas também. A primeira é em relação a Jerusalém. Chega-te mais um bocadinho. Isso. Pensava que Jerusalém ia ser construída enquanto nós estávamos aqui na Terra. Certo. O pastor disse que ia ser construída pelo Anticristo. O templo. O templo de Jerusalém, Sim. Pronto, essa é a minha dúvida, se vai ou não. Porque uma das coisas que também nós podemos ver como sinais era a construção do templo. Do templo, sim. Não é? Certo. Pronto, e a minha dúvida, se ele Ok. vai ser ou não construído enquanto... Ok. E a outra? Outra em relação às duas testemunhas mártires que falam. Sim. É isso, a minha dúvida é Ok. essa. Ok. Vamos começar pela segunda. E você que está a assistir a este vídeo também, eu não tenho a pretensão que sei tudo. Provavelmente você está a assistir a este vídeo e terá mais esclarecimento relativamente a uma questão ou outra que aqui foi colocada. Pronto, glória a Deus por isso, ok? Portanto, estude. Não tome aquilo que eu digo como a verdade absoluta e não há mais nada para saber. Não. Estude você também, porque há sempre mais alguma coisa para saber, ok? Eu próprio, para o ano que vem, vou estar mais conhecedor de muitas coisas e você faça o mesmo, está bem? Começando pela segunda, as duas testemunhas, a Bíblia fala que eles vão profetizar durante 1260 dias. 3 anos e meio. Ok? E vão ser mortos pela besta. E o corpo deles vai ficar 3 dias na praça. Ao fim de 3 dias eles vão ressuscitar e são arrebatados para o céu. Há diferentes linhas de pensamento relativamente a estas duas testemunhas. Quem serão? O que representam? Bem, alguns dizem que representam o Velho e o Novo Testamento. Eu não vou muito por aí. Acho muito vago. Outros dirão que é Elias e Enoque, que não morreram e que voltarão para ser testemunhas. Ressuscitam e voltam para ser testemunhas. Eu também não sei, porque a Bíblia não o descreve. Mas fala que são 2 pessoas físicas que vão profetizar, ok? E o que eles dirão não é de todo agradável. Por isso a besta vai matá-los e vai deixar o corpo deles apodrecer ali na praça. Mas diz que ao fim de 3 dias eles ressuscitam e são arrebatados para o céu. Qual é a função? Provavelmente eles vão, não sei, pregar, eles vão trazer juízos de Deus, vão lembrar a verdade ao mundo, porque eles vão ser ouvidos, obviamente, não é? Não sei qual é a função deles, ok? Propriamente dita, mas são 2 pessoas, isso são, porque são mortos e ressuscitam e são arrebatados. Relativamente à questão do templo, bem, também há algumas linhas de pensamento. Uns dizem que a reconstrução do templo é o último sinal antes da vinda de Jesus. Mas qual vinda de Jesus? Porque o arrebatamento não é a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus é após a grande tribulação. Então,
E novamente aqui, como a Bíblia não é explícita, porque todo o Apocalipse é muito simbólico, a Bíblia não é explícita a dizer isto vai dar-se antes de ou depois de. Então, esta é a minha ótica no estudo do Apocalipse, que o templo será erigido ou reconstruído pelo Anticristo, que é o grande líder do Império Romano ressuscitado. Ok? Que é o que fala em Daniel, o príncipe do povo que há de vir, destruiu a cidade e o templo. E depois ele fala, e ele quem? Qual é o contexto? O príncipe do povo que há de vir reconstruirá o templo. Então, na minha ótica, vejo assim, que como o Anticristo vai fazer, provavelmente será um líder da Europa, provavelmente, ok? Irá fazer um tratado com Israel. E durante os primeiros 3 anos e meio vai ser paz, ele vai levar paz ao Médio Oriente. Provavelmente transferirá para Jerusalém a sede do governo. E isto não me soa estranho porque o Silvio Berlusconi, quando era primeiro-ministro de Itália, estava a apadrinhar a entrada de Israel para a Comunidade Económica Europeia. Ok? Pronto. Não me soa estranho. Então, o Anticristo, quando faz o tratado com Israel e leva paz ao Médio Oriente, ele vai levar entendimento ali, entre árabes e judeus. Então, como vocês sabem, para o templo ser construído no mesmo lugar, aquela mesquita tem que ser removida. Mas um líder, um árabe, já disse que Jerusalém não é o local mais sagrado do Islão. O lugar mais sagrado do Islão é Meca. Dando com isso a entender que há uma possibilidade, ok, de ceder aquele espaço para a construção do templo dos judeus. Este líder vai ser extremamente carismático e cheio de muito poder, ok? De forma a poder e a conseguir fazer isso. Esta é na minha ótica. Então, nos primeiros 3 anos e meio, vai haver paz sobre toda a terra. O Anticristo vai estar no auge, reconstrói o templo aos judeus e então concilia a paz. Porque os judeus têm o que querem, todo o mundo tem o que quer. Fantástico, certo? E então é depois disso, é quando ele rompe o tratado e ele próprio vai entrar no templo para exigir a adoração de si mesmo. O outro lado, se a reconstrução do templo é o sinal antes, vamos dizer, do arrebatamento da igreja, eu não vejo isso em lado nenhum da Bíblia. No entanto, aliás, eu não direi no entanto, direi que é a tradição evangélica, ok, que fala isso, porque sempre se falou assim, desde tempos mais remotos, não é? Mas não que a Bíblia diga que é antes ou que é depois. A resposta que eu dei é que me faz mais sentido, é que é mais, até no sentido lógico, mais plausível. Está bem, Karen? Próxima pergunta. Qual é o tempo escatológico que nós nos encontramos hoje e quais as profecias que nos mostram que foram se cumpridas nesses tempos atuais? Ok. Bem, dizer concretamente qual é o tempo escatológico em que nos encontramos hoje, no meio das profecias da Bíblia, olha, estamos aqui. É um pouco difícil de o dizer, não é? E com uma margem de erro brutal. Então, para não estarmos nem a fazer futurologia, nem a falar para o ar e a dizer coisas que não fazem sentido, eu direi somente que estamos perto, muito perto do arrebatamento da igreja. E digo porquê. Veja, estava a ler as notícias hoje de que judeus em massa de França e de Dinamarca estão a regressar a Israel. O primeiro-ministro israelita anunciou que venham porque recebem-nos de braços abertos, são todos muito bem-vindos. E isso é uma profecia do fim dos tempos.
porque é o que Deus diz, que os congregaria, que os chamaria de volta pelas terras onde foram desgarrados e os chamaria de volta às montanhas de Israel. Pronto. Isso já acontece desde 48, ok? Mas não de uma forma tão massiva como está a acontecer agora. Esta semana, por exemplo. Milhares e milhares e milhares de judeus estão a abandonar a França, a abandonar a Dinamarca e a voltar para lá. Eu acho isso muito interessante. De facto, sabemos que o tempo está perto. Porquê? Mais do que ler sinais dos tempos, é o testemunho interior no nosso coração. Quando Pedro disse, vós não estáis em trevas para que esse dia vos surpreenda, porque ele disse, porque o Senhor virá como o ladrão na noite. E se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, não é? Estaria preparado para não deixar roubar a casa. Ele disse, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o vosso Senhor virá. Mas vós não estáis em trevas para que esse dia vos surpreenda. Quer dizer, o mundo vai ser surpreendido. Agora, aquele que tem comunhão com Deus, tem intimidade com Deus, não vai ser surpreendido. Aqui dentro, no seu íntimo, ele vai ter a percepção de que o tempo está chegado, que está muito próximo. Certo? E eu não sei quanto a vocês, mas aqui no meu espírito, eu tenho essa percepção de que o tempo está próximo. Agora, evidentemente, até dentro da linha evangélica, há linhas que não acreditam nada disto. Ok? O que eles acreditam é, por exemplo, o Kingdom Now, é que nós já estamos a viver o milénio e que a igreja vai ser exaltada, não é arrebatada, é exaltada e vai governar o mundo inteiro. E quando isso acontecer, então é que Jesus vem para receber o reino. Se vocês virem a declaração de fé, porque isto é escondido, porque se falassem abertamente isto, as pessoas não iam aceitar e deixariam as igrejas. E para não o fazerem, está camuflado nas declarações de fé. Porque lá diz assim, então Jesus virá buscar o reino. A Bíblia não diz que Jesus vem buscar o reino. A Bíblia diz que Jesus vem implantar o reino. Ok? É diferente. Certo? Pronto. Mas eu não me identifico com esse tipo de doutrina. Aliás, eu recordo-me há uns anos atrás, quando veio um americano cá, ensinar essa doutrina e depois dizia aos pastores, não, vocês não podem ensinar isto ao povo. Eu disse, estou para lá, estou aqui a ouvir o quê? Paulo disse, o que de mim ouviste ensina a outros, que por sua vez ensinem a outros. Então estou aqui a ouvir uma coisa que eu não posso ensinar ao povo, epá, tchau. Entendeu? É isso. Próxima pergunta. Em Mateus 24:20 diz, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Isso não leva a crer que os crentes passaram pela grande tribulação? Ok, por causa do termo orai. Bem, é assim, de facto, aquilo que Jesus falou aí, Jesus refere-se aos judeus. Entendeu? Não a toda a gente, aos judeus. Porque a igreja já não está na terra. E eu volto a repetir o que eu disse há pouco. Depois do arrebatamento da igreja, Deus vai tratar com Israel. Deus não terminou o que ele tinha para fazer com Israel. Se você reparar, a última semana tem a ver com Israel. Quando o anjo falou com Daniel e disse, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E então ele fala 7 semanas, 62 semanas e depois fala mais uma semana. 7 semanas mais 62 semanas são 69 semanas. Semanas de anos. Cada semana equivale a 7 anos. E diz que vinha o Messias e o Messias era tirado. E depois falta uma semana. Uma semana sobre Israel, o teu povo, o povo de Daniel, o povo judeu. Ok? Então, quando a igreja é tomada da terra e o anticristo se manifesta, começa essa última semana. 7 anos. Certo? Então, quando Jesus disse isto, orai para que a vossa fuga... Lembram-se aqueles 144 mil assinalados de Deus e depois vem a figura da mulher que deu à luz o filho que foi arrebatado e diz que Deus já preparou no deserto um lugar para ela ser sustentada durante 1260 dias, 3 anos e meio. Okay? Portanto, o povo, quando o anticristo se manifesta, se revela, Jesus diz para o povo fugir. Okay? Porque em Apocalipse diz que há um lugar reservado para que nos próximos 3 anos e meio, que eles vão ser perseguidos e mortos, ok?
eles tenham um refúgio e que a besta não os encontra. Certo? Então, essa palavra não é para a igreja. Essa palavra é para o povo judeu. E a questão de dizer do inverno, eu não sei. Mas a questão de dizer que não seja no sábado tem a ver com a tradição religiosa judaica, não é? Porque no sábado eles não podem andar mais do que o caminho de um dia. Ora, provavelmente esse lugar de refúgio que Deus preparou para eles está para além do caminho de um dia. Então, se eles vão agarrados à tradição de só andar X quilómetros e não podendo andar mais por causa, ai, Deus vai ficar zangado. Olha, vão sofrer aquilo que não precisavam de sofrer, não é? Mais alguma pergunta? Sim? Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Pastor, por favor. Há mais uma pergunta ali. Ok. O importante de Apocalipse, enquanto a Karen chega, e você que está a assistir este vídeo, o importante do Apocalipse não é, nessa nunca foi a ideia, de interpretar a letra, para já não pode porque é simbólico, muitas das coisas, mas saber a interpretação da simbologia. Quem é este, quem é aquele, quem é o A, quem é o B, o que é que significa aquilo, a besta, cada chifre, cada cabeça, o que é que... Essa não era a ideia de Deus, ok? A ideia de Deus no Apocalipse é que nós todos estejamos preparados. E isso é que é o importante. O importante não é você saber quem é o cavalo branco, amarelo ou vermelho, quando é que vai atacar, o que é que simboliza a besta de 7 cabeças, 10 chifres, e depois um chifre caiu e subiram mais 2. Isso, de facto, não é o importante, ok? Isso é uma simbologia. O importante é estarmos preparados para essas coisas que eu vi. E, na verdade, algumas delas que estão descritas na Bíblia, especialmente a partir do capítulo 4, já não têm muito interesse para nós, porque no capítulo 4 abre-se uma porta no céu e João foi arrebatado. E isso simboliza o arrebatamento da igreja, ok? Portanto, tudo o que acontece aí para a frente, nós nem sequer vamos ver isso mais. Só nos interessa o que vai acontecer depois lá em cima. Sim, Karen. A minha dúvida é em relação aos crentes e não crentes. Porque diz que depois da grande tribulação, né, vai ser julgados os que não creram. Certo. Então, e quando na Bíblia diz que por nós, né, nosso marido neste caso, é ungido ou é salvo por nós ou é santificado por nós. Certo. Em que grupo é que ele estará então? Ok. Então, a minha leitura, quando Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, que o marido descrente é santificado pela esposa crente e vice-versa, e os filhos são santos. De outra forma, ou seja, se fosse no tempo da lei, eles seriam imundos. Porque no tempo da lei, o imundo é que contaminava o puro e o puro não purificava o imundo. Mas agora, na graça, é o puro que purifica o imundo e o imundo não contamina o puro. E é nesse contexto que diz que o descrente é santificado pelo crente e os filhos são santos. Porquê? Porque o crente está lá envolvido pela aliança do casamento. Mas uma coisa é certa, Deus não tem netos, Deus tem filhos. E Ele conhece os que são seus. E ninguém é arrebatado, nem ninguém vai para o céu à boleia porque a esposa era crente. Entendeu? Ou porque o marido era crente, ou porque o filho era crente. A pessoa que Deus toma como sua é a pessoa que tem um relacionamento pessoal com Cristo. Isto é, na verdade, o cristianismo. Não gosto de usar muito esse termo porque é tradição, mas isto é vida de crente. É um relacionamento pessoal com Cristo. Por isso Jesus também referiu o seguinte, Jesus disse, estão 2 na cama. Não são 2 estranhos. Quem dorme ao lado de quem na cama? Marido e mulher. Estão 2 na cama, um é tomado e o outro é deixado. Estão 2 moendo, uma é tomada, outra é deixada. Estão 2 no campo, um é tomado, outro fica. Então são pessoas que tinham uma relação próxima, até íntima, mas um foi e o outro ficou. Porquê? Porque o que ficou faltava-lhe a relação íntima, a comunhão íntima que o outro tinha com Cristo. Entendeu? Portanto, agora é que é o tempo de nós ganharmos os nossos familiares para Jesus e tal.
tem que ter sabedoria, obviamente. Se eles o ouvirem, fantástico, ganhou uma alma para Jesus e fez a grande alegria no céu. Se eles rejeitarem, você fez o seu trabalho. Pode continuar a interceder por eles pelo bem que você lhe quer e sabendo o que os espera, embora eles não saibam, ou então já ouviram, mas não querem acreditar. Pode e deve continuar a interceder por eles e pedir a Deus sabedoria para os levar a Cristo. E talvez também para mudar algum comportamento seu, que está a ser o tropeço deles se converterem. Ok? Assim eles vão ver Jesus em si e vão dizer, eu também quero isto para a minha vida. Mais alguma pergunta? Sim. E temos mais uma, se houver, e depois terminamos. Então, a minha dúvida é, assim como nós, que somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus, o Anticristo, ele vai estar aqui na Terra para cumprir aquilo que o diabo projetou. Então, esse Anticristo vai ser guiado, conduzido, vai receber revelação do diabo, conforme nós hoje, filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus? Certo, tudo indica que sim, veja. Ao ele ser o anti de Cristo, é o oposto. Então se é o oposto de Cristo, temos espaço para pensar em algumas coisas. Jesus nasceu gerado pelo Espírito Santo, numa virgem. O anticristo provavelmente poderá ser o oposto, filho de uma mulher do mundo mesmo, ok? Jesus era casto, o anticristo deve ser o oposto, ok? Eu não quero ofender suscetibilidades de ninguém, mas provavelmente o anticristo será o oposto mesmo, um homem depravado, do pior, ok? Você imagina, o pior aí é ele. Assim como Jesus foi guiado pelo Pai e que não fazia nada sem orientações do Pai, obviamente o anticristo será guiado por Satanás, ok? Que o influenciará a fazer o que tem que fazer, que o dominará a fazer o que tem que fazer. O anticristo não tem necessariamente que até ser alguém que ao nascer já sabe quem é. Pode até ser um líder político que já está aí no nosso meio, mas que ainda aquele espírito não tomou conta dele. Entenderam? Pode até ser um homem bom, que até nós provavelmente, se ouvirmos falar, conhecemos, se ouvirmos na televisão, já ouvi falar desta pessoa. Mas naquele determinado momento, o espírito de Satanás vai possuí-lo e ele transforma-se completamente numa outra pessoa. Isto não está escrito. Só estou a falar algo que para mim faz sentido. Entendeu? E se você tiver outra ideia melhor, eu também vou gostar de o ouvir. Mas só neste campo. Não podemos fazer disto uma doutrina e dizer, é assim. Não. O pastor disse, ok, por isso é que eu quero frisar. Estamos no campo de trocar ideias porque não temos um versículo explícito a dizer que é assim. Mas é provavelmente, muito provavelmente que aconteça, que até esse líder que se levante o faça com uma boa intenção. Seja realmente uma pessoa dotada de um carisma muito forte, uma pessoa muito influente, ok? Que leva realmente a paz ao Médio Oriente, que constrói até o templo para os judeus num ato de boa vontade, de estabelecer a paz, pacificar os ânimos, mas que, a um determinado momento, é possuído pelo espírito de Satanás e então, como o aclamam como Messias, então naquele momento ele vai exigir adoração, porque sempre foi essa a ideia de Satanás, ter a adoração que é devida a Deus, tê-la para ele. Entendem? Então é provável que isso seja assim ou que venha a acontecer assim. Mais alguma pergunta e última? Sim, pastor, por favor. Não é uma pergunta, é uma dúvida. Está relacionada com um vídeo que nós assistimos numa destas últimas reuniões em que apareceu um sinal do céu. Então, no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 11, diz assim:
os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Portanto, Jesus regressou ao céu já no corpo glorificado. E naquela imagem que nós vimos através daquele vídeo, que eu não sei qual é a origem, nem quem é o autor, nem qual é a intenção da pessoa, nesse sinal aparece um crucifixo, o sinal de um crucifixo, e depois, numa segunda parte, já na parte final do vídeo, aparece como que um Cristo em recorte. A silhueta. Em silhueta. E daqui a minha dúvida se esse sinal que apareceu tem algum enquadramento com as coisas futuras ou escatológicas que a Bíblia fala. Sim, obrigado, pastor, pela pergunta. Claro, e o pastor sabe também que sim. Jesus falou de sinais nos céus. E ele não referiu, com a exceção de luas de sangue, e que nós já assistimos, a luas de sangue, portanto a lua fica vermelha mesmo, e creio que este ano de 2015 ainda haverá outra, e se eu não estou em erro haverá... Um eclipse total, dia 30 de março. Certo. Tudo isso são sinais, um eclipse total, são sinais no céu. Então, uma nuvem, e neste caso até estavam os jornalistas a falar, isto foi na Rússia, vimos a reportagem do telejornal da Rússia e depois vimos uma estação de televisão espanhola também a fazer cobertura, a mostrar a imagem que foi filmada na Rússia. É um vídeo amador, mas aparece uma nuvem e era uma luz muito forte e até o locutor estava a dizer, não o russo, que eu não entendi, mas o espanhol, estava a dizer que tem que ser uma luz muito forte para ter aquela visibilidade durante o dia, no céu. Então, de facto, via-se a silhueta, quem esteve aqui ou quem vir o vídeo, nós mostramos lá, vê-se a silhueta de uma cruz até em cima, aquilo que seria a placa onde estava a condenação de Jesus, e vê-se a silhueta de um corpo pendurado naquela cruz. Claro, isso chamou a atenção do mundo e é sem dúvida nenhuma um sinal, porque é muito pouco provável. Eu, quando era miúdo, ficava com os meus amigos assim na erva, no campo, a olhar, e depois dizíamos: olha aquela nuvem, olha, parece uma vaca. Olha um coelho. Olha um peixe. Algum de vocês já fez isso também? Pronto. Agora, nós próprios sabíamos era uma coisa aproximada, uma coisa assim um bocado muito mal, não é? Desenhada. Agora, é muito pouco provável, veja, uma nuvem ter aquelas formas. Sabemos que as nuvens são levadas pelo vento e que no embrulhar do vento vão fazendo formas e vão andando. Agora, uma nuvem que tem esta forma de uma cruz, portanto parece recortada, e a silhueta de um corpo lá pendurado, não é normal. Admitamos que não é normal, ok? Então, e tendo em conta ainda que à volta não há nuvem nenhuma, e aquilo está ali no céu. Então é sem dúvida um sinal no céu. Faz parte dos sinais que Jesus falou que haveriam de vir anunciando o fim, certo? Então é isso. Está a chegar. Agora, queria terminar só dizendo o seguinte: você provavelmente está a assistir a este vídeo também. Já o seu bisavô era pastor e pregava: irmãos, estudar para quê? Jesus está às portas. Comprar uma casa para quê? Jesus está a chegar. E ele já morreu, e o neto já morreu, e já você é velho, e ouvia o seu pai, que era o neto do seu tataravô, a falar estas coisas. E hoje você está confundido e está a dizer: não, isto é balelas, porque já o meu tataravô dizia a mesma coisa e Jesus nunca veio. Bem, deixe-me dizer-lhe o seguinte: muito antes do seu tataravô nascer, um homenzinho lá no Oriente, chamado Enoque, já falava, não era do arrebatamento da igreja, ele falava da segunda vinda de Jesus. Diz: eis que é vindo o Senhor sobre os céus com milhares dos seus santos. E Enoque foi, muito antes de Abraão e tudo mais. Então, Deus anunciou o fim desde o princípio. E a sua fé não tem que estar
num relato do homem ao pé da letra. A sua fé tem que estar em Jesus e perceber o que Deus quer transmitir através da boca dos homens. Amém? Amém? Ok, vamos ficar de pé então. Vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus todos juntos com esta música. O Senhor poderoso é o Rei.